O surto fora de época da gripe H1N1 preocupa as autoridades da saúde e tem lotado os hospitais do país. Na nossa região, a situação não é diferente. Há muitos casos suspeitos e mortes já confirmadas pela doença. Agora, o que precisa ficar claro é a diferença da gripe comum e os cuidados para evitar a transmissão. A circulação do vírus H1N1 normalmente acontecia entre os meses de maio e julho. E a situação estava controlada nos anos anteriores. Mas agora, uma epidemia considerada atípica nesta época toma conta do país e preocupa a todos. Por isso, é importante ficar alerta aos sintomas que são parecidos com os da gripe comum. A diferença maior é que no caso da H1N1, são sinais respiratórios associados à febre. E junto com outros sintomas, dor do corpo, dor de cabeça, às vezes dor nas juntas. E, em casos mais graves, falta de ar. Esses são os casos que podem levar à morte, inclusive. Já a gripe comum são sintomas respiratórios mais brandos e sem febre. A doença tem tratamento, por isso é importante procurar o médico antes da situação se agravar. O vírus é transmitido por meio de tosse ou espirro de pessoas que estão infectadas. Quem estiver próximo, a menos de 1 metro de distância do doente, ter contato com as gotículas das vias respiratórias ou de saliva liberadas pelo paciente e levar a mão na boca, nariz ou olhos pode ser contaminado. E se as mãos tocarem objetos ou superfícies atingidas pelas secreções, também pode ser um meio de transmissão. A recomendação padrão é a higienização das mãos, lavar sempre as mãos, sempre que possível. Quem está gripado, que vai cuidar de uma pessoa idosa, vai cuidar de uma criança, tem que lavar a mão antes do contato. Se for amamentar, por exemplo, tem que usar máscara. Então, são os contatos de respiratório. Manter uma distância segura se for dormir junto. A região de Ribeirão já soma muitos casos suspeitos e mortes. A cidade registrou até a primeira quinzena de março 68 ocorrências suspeitas, 7 confirmadas e 2 mortes, de um homem e uma mulher entre 40 e 50 anos. Ontem, o secretário de Saúde concedeu uma coletiva de imprensa e confirmou o surto da doença por aqui. Vamos começar as vacinações em breve, temos o medicamento, então é uma situação de controle muito mais favorável do que a dengue, por exemplo. Em Sertãozinho, uma criança de 8 meses em estado grave está internada na UTI da Santa Casa com suspeita da gripe. E outras 2 pessoas da cidade também estão em tratamento no Hospital Neto Campelo. No total, são 4 casos suspeitos. Um é um óbito de uma senhora de 59 anos. Nós estamos em alerta, né? Para suspeitos, estamos preparando as nossas equipes para todos os sintomas, né, que envolvem o H1N1, a influenza H1N1, e as medidas, tanto preventivas quanto curativas, que é o fornecimento do medicamento, que possa ser feito para estar evitando os óbitos. Aqui em Brodowski, a população está apavorada com boatos de que a unidade mista hospitalar estaria contaminada pelo vírus após a morte de um paciente com suspeita da doença. A Secretaria da Saúde nega, diz que o local é preparado para atendimento de urgência e emergência e sempre apresenta risco sanitário alto, mas como em todos os hospitais e unidades de pronto atendimento do Brasil e do mundo. E para garantir mais segurança aos moradores, o secretário de Saúde do município informou ainda por telefone que alterou os protocolos para a limpeza da unidade no sentido de aumentar a higienização e desinfecção do local. Mesmo assim, os pacientes estão preocupados. O receio é eu passar e ser contaminado também. Que a gente tem criança, tem a família, né? A gente está diariamente, às vezes, na unidade e fica complicado sabendo que tem suspeita, saber o que deve ser feito, né? A gripe H1N1 também assusta moradores de Pirassununga. A cidade registrou a primeira morte no dia 17 do mês passado. Foi uma mulher de 47 anos. O município aguarda resultados de 10 casos. E esta semana, o exame particular confirmou a doença em uma criança que passa bem. Enquanto isso, a prefeitura realiza ações para conter o vírus. Nós capacitamos a rede de saúde do município, né? Isso não só da prefeitura, mas foi convidado
a AFA, o Exército, a USP, todos os médicos desse ambulatório foi convidado por nós. A área da educação também recebeu orientações, principalmente sobre higienização. Em todas as salas de aula e banheiros foram distribuídos álcool em gel. E além de fazermos uso do gel, né, o álcool em gel, nós fazemos também com água e sabão. Se a criança estiver com um sinal, sintomas de gripe, para levar primeiro a um posto de saúde, ao médico, e não mandar para a escola. São Carlos acumula 19 casos suspeitos de janeiro até agora e registrou uma morte no início de março. Sidney Sérgio Souza, de 42 anos, morava no bairro Santa Felícia e deu entrada no hospital com dificuldade para respirar. A médica infectologista explica que a falta de ar é um sinal de gravidade e, antes disso, já deve-se procurar ajuda médica. A gente não sabe quem vai complicar ou quem não vai complicar, que está com a síndrome gripal, que vai complicar ou não. Porém, a gente sabe sim que quando essa complicação vai acontecer, acontece em torno do 4º para o 5º, do 5º para o 6º dia de início dos sintomas. Então, é aquele período que é mais crítico e que, se a pessoa começar com falta de ar, já alerta para a gravidade. Em Franca, eram 2 casos suspeitos, um já foi descartado. Já em Batatais, o cenário está mais complicado. Uma mulher de 63 anos morreu vítima da doença e uma outra de 42 está internada com o vírus. Tem ainda mais 4 casos à espera de resultado de exame. A Secretaria da Saúde tomou medidas preventivas nos atendimentos e mudou alguns protocolos. Principalmente na nossa unidade de pronto atendimento, na UPA, onde foi orientado aos profissionais que têm um acesso com a população toda, que utilizem máscaras, priorizem pacientes que lá cheguem com sintomas de gripe, além de aumentarmos a quantidade de médicos na unidade de pronto atendimento. Em Araraquara, a situação está mais controlada. No momento, há 5 casos sendo investigados. O diretor do SESA, Serviço Especial de Saúde do município, que faz o monitoramento dos pacientes atendidos, orienta sobre as pessoas mais suscetíveis à doença. Principalmente crianças menores, os idosos acima de 60 anos, os cardiopatas, ou as pessoas que têm algum problema de hipertensão arterial ou uma insuficiência cardíaca, os pneumopatas, né, as pessoas que têm problemas respiratórios, asma, por exemplo, pessoas que têm hepatite, pessoas que têm alguma doença renal importante, gestante, né? A obesidade é um fator de risco. Para conter a situação atípica, o Ministério da Saúde vai antecipar a vacinação contra a gripe H1N1. O governador de São Paulo esteve em Araraquara esta semana e falou sobre a campanha. Começaremos dia 4 pela capital e região metropolitana de São Paulo, com os profissionais de saúde, dia 11 para esta população prioritária, gestantes, crianças até 6 meses a 5 anos e idosos, são 3 milhões de pessoas. E nas demais regiões, à medida que for chegando as vacinas, nós vamos fazendo. Então, vai ser antecipada a vacinação contra a gripe. Gislene Lopes, para o Jornal da Clube. Em Franca e Ribeirão Preto, a Igreja Católica determinou que os padres evitem nas missas o abraço da paz, orações de mãos dadas e a hóstia colocada na boca dos fiéis. Agregando valor às comunidades e integrando ao vivo a região, formando opinião. Em Ribeirão Preto está o professor de virologia da USP, Eurico de Arruda Neto. Em São Carlos, o epidemiologista Bernardino Alves Souto. Em Araraquara, o médico sanitarista Rodolfo Telaroli. E em Franca, a enfermeira-chefe da Vigilância Epidemiológica, Isabel Freitas. Eu lembro a você que você também pode participar do Jornal da Clube pela nossa hashtag Jornal da Clube. Ô Feto, situação do avanço da gripe H1N1 revela a falta de política para a saúde? Revela, claramente revela. E mais, 2 verbos importantes. Planejar é lançar uma ponte segura rumo ao futuro. Planejar e planejamento pressupõem sempre o longo prazo. E projetar. Um carro tem 4 marchas, 3 marchas pró.
Ninguém fala. Nós falamos só a marcha ré. Progredir, regredir, processar, regressar. Bom, é ir para frente, nessa linha. Mas o que nós estamos verificando é que a inversão política parte do erro de oposição e situação no Congresso Nacional. Nós temos claramente que a oposição está pautando o governo. E a pauta do governo, o item primeiro, é política, essencialmente política. O impeachment, que se acontecer e se não acontecer, o país ganhará muito pouco ou quase nada. Uma pauta fundamental é essa, da linha de saúde, que continua, no entanto, no segundo, terceiro ou quarto plano. Nós temos que entender claramente que o máximo que a classe política, e eu sempre tomo muito cuidado para não ser crítico duro, mas agora preciso ser. O máximo que a classe política, é verdade, Roberto, você tinha razão em boa parte. O máximo que a classe política oferece não bate com o mínimo que o cidadão e a cidadania exigem. Esse é um dado fundamental que nós absolutamente não podemos nos olvidar. E o jornalismo está fazendo a parte dele, está começando a fazer a parte dele, porque ele é verdadeiramente o fiscal do poder, e o último fiscal do poder. E o envolvimento está sendo do executivo, do legislativo e do judiciário. O país está voltado para um assunto de somenos, porque não está ali a solução dos principais problemas nacionais. Ali vai continuar a se agravar os principais problemas, porque o que nós vemos claramente, inclusive no horário do partido político, que grande parte de ladrões entram só aí em cadeia nacional. Em Ribeirão Preto está o professor de virologia da USP, Eurico de Arruda Neto. Professor, uma das coisas que eu acho que nós estamos nos perguntando, o que acontece, por que esta gripe H1N1 chega antes do tempo? Ela deveria chegar ali mais ou menos perto ou durante o inverno. Nós estamos ainda no outono e a gripe está chegando para valer. Boa tarde ao senhor. Boa tarde. De fato, essa é uma explicação bastante importante de dar, porque além dos problemas políticos que foram abordados aí, existe também os fatores biológicos, né? Então, esse vírus, o vírus H1N1, teve uma circulação tardia nos Estados Unidos esse ano, o que foi bem surpreendente para os Estados Unidos e até há pouco tempo, quando a circulação do vírus H1N1 nos Estados Unidos já deveria ter parado, ele ainda estava circulando, o que propiciou a vinda, né, de pessoas voltando do hemisfério norte, aquelas pessoas que vão ao hemisfério norte na época do inverno para aproveitar o frio e a neve, voltam, né, trazendo o vírus H1N1 para cá. Então esse é um fator que está fora de controle, porque de fato essa antecipação da epidemia no ano de 2016 foi uma surpresa, né? É claro que os setores de vigilância precisam estar muito alertas para detectar essas coisas e tomar medidas como essa da antecipação da vacina. Mas o senhor estava dizendo que houve esse problema da circulação extemporânea até. Sim. Não dava para a gente pensar, mais ou menos, ou é quase que impossível imaginar que isso pudesse acontecer? Olha, o controle da epidemia de influenza no mundo é uma tarefa árdua e aliás, é uma coisa da qual os profissionais da área biológica têm muito até que se orgulhar. Eu não sei se a população sabe, mas a vacina de influenza é fabricada anualmente. Com base nas cepas virais que circulam este ano, é fabricada a vacina do ano que vem. E isso envolve uma operação em escala mundial para a detecção de quais são os tipos circulantes, preparação da vacina, distribuição, envasamento até chegar na pessoa, na linha de frente, né? Então, essa é uma tarefa muito grande e muito importante. Veja, às vezes isso pode acontecer de ser surpresa, porque o tempo necessário para fabricar a vacina, envasá-la e distribuí-la é um tempo de 4, 5 meses, né? E só agora, recentemente, foi que a vacina se tornou disponível para o uso. Existiam estoques remanescentes da vacina do ano passado, né? Mas não da vacina preconizada para o uso em 2016. Então agora a vacina está disponível e a vacinação vai ser antecipada. Eu vou agora até a cidade de São Carlos, epidemiologista Bernardino Alves Souto. Gostaria de saber uma coisa do senhor. Em São Carlos, como é que está a situação da gripe H1N1 ou as outras moléstias que chegaram arrastadas no pequeno mosquito que está tirando a tranquilidade de todo mundo? Primeiro, por favor, a situação quanto à gripe.
Boa tarde. Em relação à gripe H1N1, as notícias que têm veiculado é de que ela já circula em São Carlos, inclusive com casos de morte em São Carlos. Como em toda a região, é uma situação preocupante porque nós não sabemos ainda qual a proporção dessa epidemia e qual a proporção que ela ainda vai atingir. De qualquer maneira, nós temos andado bastante preocupados com essa situação. A vacinação já vai ocorrer rapidamente? Ela pode ajudar em alguma coisa? Ou o atraso na distribuição das doses também ajudou a aumentar o problema? Na verdade, como o professor da USP aí já comentou, o atraso é um atraso que tem característica logística, inclusive até pela questão da necessidade de prazo para a produção da vacina, pelo atraso da circulação do vírus. A vacina será antecipada, né? Conforme o Ministério da Saúde já anunciou, e essa antecipação certamente vai trazer uma contribuição significativa para a minimização do número de casos e para a minimização de casos graves. Agora, realmente, se a gente atrasar muito na distribuição de vacina, o problema vai adquirir uma dimensão muito mais preocupante do que já está. Vou a Araraquara agora conversar com o médico sanitarista Rodolfo Talaroli. Para o sanitarista, o que está faltando para a gente acertar no combate à transmissão da gripe H1N1? Quer dizer, como é que a gente tem que trabalhar com a população? Quais são os esclarecimentos necessários para o combate? Boa tarde ao senhor. Bom, na verdade, a gente já tem campanhas de vacinação contra a gripe em geral, e a H1N1 é uma variedade mais nova da gripe, apareceu faz uns 5, 6 anos, já faz 20 anos que temos trabalhado com as campanhas de vacinação. E o governo federal tem fracassado em convencer o principal grupo que deve receber a vacina, que são os maiores de 60 anos de idade, tem fracassado em convencê-los da importância, do benefício que é utilizar essa vacina. Então, aqui na nossa região central do estado de São Paulo, que é a porção mais rica, de maior escolaridade do país, nós temos uma cobertura baixa da vacinação contra a gripe. Ano após ano, a gente dificilmente atinge os 80% de cobertura, porque as pessoas têm medo, elas acham que a vacina faz mal, elas confundem gripe com resfriado. Então, resfriado, não tem vacina para resfriado, as pessoas continuam tendo resfriado ano após ano. Gripe, a vacina é extremamente eficaz, é de alta qualidade, ela previne gripes e previne as complicações da gripe, em especial as pneumonias. Mas o governo federal que nos últimos anos no setor saúde tem sido comandado por profissionais medíocres, que é o caso do Padilha, o Chioro, agora o atual ministro da Saúde, eles não têm investido em trabalhos de educação em saúde para convencer a população a se utilizar da vacina, não só para prevenir a H1N1, que é a preocupação do momento, mas como as gripes em geral, que todo ano matam dezenas de idosos em todos os municípios. Eu vou a Franca agora conversar com a enfermeira-chefe da Vigilância Epidemiológica, Isabela Freitas. Isabela, para a gente entender, as pessoas que vão ao posto de saúde sabem o que vão fazer para tomar essa vacina que vai começar agora a ser aplicada contra a gripe H1N1? Ou elas têm um certo medo ainda, têm uma certa resistência, falta informação? Boa tarde. Boa tarde a todos. Bom, a campanha aqui em Franca vai iniciar dia 30 de abril, conforme a orientação da Divisão de Imunização de São Paulo. Temos que entender que alguns municípios será antecipado sim, mas não é o caso de Franca. Franca começará no dia D, sábado, dia 30 de abril. Todas as salas de vacina das unidades básicas, estratégia de saúde da família, um ponto estratégico no centro, no posto de saúde, será disponibilizadas as vacinas para os grupos prioritários recomendados pelo Ministério da Saúde. E assim, algumas GBE, como da Grande São Paulo, da capital, será assim antecipado, se já não iniciou. Mas isso é logística, é de acordo com a situação epidemiológica de cada município, que não é o caso de Franca. Por aquilo que eu entendi, vocês vão caminhar naturalmente, normalmente, para começar a vacinação só no final do mês, sem uma campanha muito especial, é isso?
É isso mesmo, é porque é uma campanha atípica, é porque a gente está seguindo as orientações da GVES. O que é a GVE? É o Grupo de Vigilância Epidemiológica de cada regional. A nossa GVE 18, que é de Franca, foi passado pela orientação da Divisão de Imunização, que será iniciada a partir dia 30 de abril. Devido à nossa situação epidemiológica, isso tem que ficar claro. Porque Franca não vai começar, não é simplesmente porque não queremos, pelo contrário, estamos seguindo a recomendação do Ministério. E assim, o dia 30 promete, né, que a gente vai estar preparado para receber essa população, para estar vacinando e principalmente com essa divulgação aí da H1N1, com esses casos que estão chegando e que já está chegando em Franca sim. Mas a campanha em si, a vacinação, que é o método preventivo, terá início dia 30 de abril, que é no sábado, que é o dia D. Perfeito. Professor, para a gente entender a situação, está vivendo aí dificuldades na saúde de todos os lados, tem agora uma gripe fortíssima que pode matar, e a gente olha para o Ministério da Saúde do governo federal, está sendo loteado. Teve ministro que saiu, pediu licença para ir no Congresso votar a favor do governo federal. O outro ministro era criticado porque talvez não tivesse um conhecimento adequado para ser o ministro da Saúde. Agora o ministro sai, aí estão loteando, vem você, vem você. Só falta começar a gritar quem é que dá mais. A situação não é para brincadeira. É o que nós falamos na primeira pergunta. Quem está pautando é a oposição, que é a mais fraca, a mais vagabunda da história do país, de acordo muito parecido com o governo cujo presidente fala e não se entende o que ela está falando. Ela não pode ser destituída, não é o assunto, mas vou só dizer, porque não é corrupta, ela não tem nem competência para roubar. Mas então o que nós vemos é o seguinte: nós temos tido esses erros do passado. E eu ouvi muita pergunta similar a essa que você faz, na rua. E eu vi coisas assim, similares, de que o ministro dorme ministro, no outro dia não sabe se vai ser, esse tipo de crítica, não é? E amiudadamente. O que nós verificamos de maneira clara é que o Brasil teve excelentes ministros da área para a qual teve titulação. E excelentes ministros também para a área da qual não tinha titulação. Joaquim Murtinho jugulou a inflação, consolidou a República como ministro da Fazenda e era médico alopata. José Serra, excelente ministro da Saúde, é economista. E nós tivemos excelentes ministros de saúde médico, esses que você acaba de mencionar, completamente despreparados. E o loteamento de cargos é uma tragédia imposta pela oposição que mudou a pauta. É simplesmente absurdo isso que a gente verifica de maneira bem clara. De qualquer maneira, a pergunta é: quando que nós precisamos mudar a situação? Precisamos mudar antes que seja necessário. Esse é o primeiro dado. E o segundo, Charles Baudelaire, o grande poeta e às vezes escritor na linha da filosofia da França, o relógio dele estava assim. Olhava a hora e dizia o seguinte: é mais tarde do que você pensa. Isso está no relógio de Charles Baudelaire. E nós dizemos claramente que a melhor forma de combater a fatalidade, que todo ano nós temos que vacinar contra a gripe, é conhecendo os fatos. E a impressão que se tem é que não se conhece devidamente os fatos. Perfeitamente. Volto aqui a Ribeirão Preto, vou conversar com o professor de Virologia da USP, Eurico de Arruda Neto. Professor, uma das coisas que a gente ouve falar e fica na correria do dia a dia das pessoas simples ou não, é quanto aos efeitos que a vacina contra a gripe H1N1, esses efeitos podem aparecer. Isso é real, isso precisa ser acabado, precisa ser explicado direitinho para que a pessoa vá se vacinar? Sim, esse é um assunto dos mais importantes. Talvez alguém tocou no assunto aí, nos que me antecederam, falando exatamente da resistência que a população tem a participar da vacinação.
É muito comum você ouvir pessoas falarem que não vão tomar a vacina de gripe porque a vacina de gripe dá a gripe, tá? Isso é uma completa inverdade. Aliás, é uma impossibilidade biológica, porque a vacina de influenza, o vírus da influenza na vacina está desnaturado, ele está morto, está fixado com formalina e destruído com detergente. E é impossível. Além do que, a via de acesso da vacina é a via intramuscular, não é a via respiratória, que é a via normal do vírus. Então, a vacina não dá gripe. O que a pessoa pode sentir é um pouco de calafrio, principalmente os mais idosos, por causa da liberação de citocinas, interferon, TNF e interleucina 1, coisas que circulam na circulação em resposta à vacina e que dão momentaneamente uma sensação, talvez de calafrio, um pouco de vontade de se deitar, moleza no corpo, e a pessoa então confunde achando que pegou a gripe. Só que essa é uma reação transitória, natural da vacina. A outra coisa que contribui é que é frequente a pessoa tomar a vacina para gripe, no dia seguinte ela apresenta um resfriado, que é outra coisa, como já falaram antes de mim, e a pessoa acha que é gripe, porque todo mundo chama tudo que é respiratório de gripe, sendo que isso está errado. O senhor tem toda a razão, quer dizer, precisamos explicar também a diferença entre gripe e resfriado. E uma outra coisa que chama a atenção, a transmissão da gripe H1N1, ela é possível de que maneira? Então, vou começar pela sua menção à gripe e resfriado. Gripe é uma coisa que te derruba, que te dá moleza no corpo, que te impossibilita de trabalhar. Você não tem disposição para executar suas tarefas cotidianas quando você tem gripe. E gripe é causada somente pelo vírus influenza. Enquanto que os resfriados são causados por mais de 200 tipos diferentes de vírus. Frequentemente eles não dão febre, não dão moleza, não dão essa incapacidade de executar as tarefas cotidianas e frequentemente se restringe ao trato respiratório alto, ou seja, espirro, um pouco de dor de garganta, nariz escorrendo, isso é um resfriado. É muito diferente de gripe, que é uma doença mais grave, tá? Agora, a sua outra pergunta é sobre transmissão, né? A gripe pode se transmitir tanto pela via manual, ou seja, as pessoas acabam contaminando as suas mãos com secreções, né, e se auto-inoculando, ou principalmente e mais importantemente pelas gotículas. Então, num ambiente fechado, uma pessoa com gripe, H1N1, por exemplo, que tosse, ela expele pequenos aerosóis que vão ficar em suspensão no ar e uma pessoa à distância, a uma relativamente grande distância, né, da fonte, pode inalar esses aerosóis e contrair o vírus, porque o vírus fica em aerosóis muito leves que ficam em suspensão no ar. Muito bem. Vou a São Carlos agora. Ô Bernardino, qual que seria a preocupação de vocês quanto às crianças, os adolescentes nas escolas municipais ou estaduais? Bem informados, eles poderão levar para casa também boas informações. Com certeza. As crianças, elas podem desde aprender a ter os cuidados higiênicos naturais que a gente precisa para evitar esses problemas e levar essa informação para dentro de casa. Como já foi dito aí, lavar as mãos com frequência, usar o álcool gel, evitar proximidade muito grande entre as pessoas, evitar aglomeração de pessoas em lugares fechados. Isso realmente é uma coisa bastante importante na educação das crianças, inclusive que elas levem isso para casa e que na prática isso seja adotado dentro das próprias escolas. Usar ambientes mais ventilados, né, evitar de ficar fechando muito janela, essas coisas dentro da sala de aula, para que o ar circule melhor, que ventile melhor, para que diminua a possibilidade de transmissão dessas doenças. Em caso de criança, ou professor, ou qualquer pessoa na escola, creche, com sintomas da gripe, é importante que essas pessoas fiquem afastadas durante uma semana da escola para evitar a transmissão no ambiente em que tem aglomeração de pessoas. Eu vou agora até Araraquara, quero conversar com o médico sanitarista Rodolfo Tallaroli. Rodolfo, qual o procedimento mais adequado que vocês estão pensando já em tomar dentro dos postos de saúde em Araraquara? Bom, além da vacinação, que tem que ser iniciado o mais rápido possível, estamos dependendo de receber as doses de São Paulo, que tem agilizado, o Instituto Butantan tem trabalhado 24 horas por dia para atender a demanda de doses de vacina contra a gripe, é treinar as equipes de saúde. Até porque nós temos um fator complicante que é a dengue, que continua rolando solta, aqui pelo menos na realidade de Araraquara e também na região. E nos primeiros dias a gente pode ter uma confusão dos sintomas de gripe, febre, mal-estar, dores nas articulações, dores de cabeça,
começa com os sintomas iniciais de dengue. Depois de alguns dias, os sintomas se diferenciam. A gripe caminha para sintomas respiratórios e dificuldade respiratória. E a dengue não tem esse tipo de complicação. Então é importante treinar as equipes de saúde, médicos, enfermeiros, para dar encaminhamento correto para os casos, seja de dengue, zika, seja de gripe, porque cada um vai demandar a zika, a dengue se resolve no ambiente doméstico e a gripe muitas vezes demanda internação para se atender rapidamente os casos da síndrome respiratória aguda, a gripe complicada. Então é essa a nossa preocupação no momento em Araraquara. Em Franca está a enfermeira-chefe da Vigilância Epidemiológica, Isabela Freitas. Isabela, como trabalhar nos postos de saúde antes da vacinação, uma campanha para tirar dúvidas quanto à gripe, quanto às outras moléstias que nós estamos vivendo, moléstias que são transmitidas por um mosquito? Bom, como já é de conhecimento, é utilizar, pôr em prática as medidas preventivas, né? Que é a lavagem, a higienização das mãos, o uso do álcool em gel, tanto com os profissionais de saúde quanto da população. E evitar contato, né, com superfícies e levar, né, na região da boca, do nariz, enfim, evitar possíveis contatos, lavar as mãos e, lógico, os profissionais de saúde estarem capacitados e preparados para receber essas novas demandas que estão chegando. E assim, no pronto-socorro, já foi aí, já está sendo usado os EPIs. O que é isso? Equipamento de profissional individual, né? Que é o uso de luvas, avental, máscara, para evitar a proliferação desse vírus no ar, né? Que assim, usar as medidas preventivas. E já foi distribuído nas unidades básicas, em outras unidades de saúde, materiais, folders educativos. Para quê? Para trabalhar com a conscientização da população, que é onde que a gente tem que trabalhar com isso, que essa é a nossa grande ferramenta agora, e não a vacina, porque eu não estou com a vacina aqui, né, com a gente. Mas assim que chegando, a gente está se preparando para o dia D, porque a gente já está percebendo que é uma campanha que vai ser atípica, né? A gente vai ter uma grande demanda e a gente conta com a colaboração de todos os profissionais de saúde para estar realizando essa campanha, assim, ó, como diz, para aguentar, para suprir nessa demanda que está chegando para nós. Mas é isso, a gente tem que trabalhar agora, neste momento, a conscientização, tanto dos profissionais quanto do usuário, de nós mesmos, né? Tá. Enfim, é a conscientização neste momento. Muito bem. Integraram a região na edição deste sábado do Jornal da Clube. Em Ribeirão Preto, o professor de virologia da USP, Eurico de Arruda Neto. Em São Carlos, o epidemiologista Bernardino Alves Souto. Em Araraquara, o médico sanitarista Rodolfo Telaroli. E em Franca, a enfermeira-chefe da Vigilância Epidemiológica, Isabela Freitas. Gofetô, cometemos vários erros para chegar à situação que nós estamos hoje. Toda vez que a gente vai combater alguma coisa como epidemia, a gente arruma uma encrenca danada. Febre amarela lá no século passado. Isso. Até hoje estão escrevendo contra Oswaldo Cruz, achando que ele foi ditador. Tivemos nos anos 70 a meningite, que foi escondida do regime militar. E temos agora problemas seríssimos também. Quer dizer, o que acontece para a gente mudar essa situação atualmente? Em primeiro lugar, precisa ter estadistas. Estadistas que nós não temos, né? Aliás, o mundo está com dificuldade disso, né? O estadista combina as experiências do passado com as expectativas do futuro. E não é fácil isso. Ele tem que saber um conhecimento muito profundo de história, que é a ciência da experiência. Esse é o primeiro dado. Segundo, que futuro não é o que se espera. Futuro é o que se faz. Terceiro, essa confusão que se faz ao interpretar os fatos históricos, que usa e analisa o fato histórico, o da vacina,
A Peste da Idade Média, que mereceu uma obra fantástica de Bárbara Tuchman, que é Um Espelho Distante, o incrível século XII, com o século da peste. Eles analisam isso claramente como se fosse, no mundo, no Brasil e no mundo, apenas um fato com exceção. Mas as epidemias e as pandemias são regras constantes. Aqui nós estamos vivenciando uma realidade como essa. Então nós precisamos constantemente um conhecimento mínimo de história, não do povo todo, não é isso. Algumas pessoas do povo têm essa sensibilidade. Mas é preciso conhecimento de história da parte da imprensa para alertar a população devidamente, que nem sempre conseguem se alertar. E conseguem alertar. Conhecer esse dado fundamental para não cometer os erros já cometidos e que são muito comuns na história do Brasil. Fica muito mais caro nós descuidarmos dos problemas de saneamento básico, porque futuramente nós vamos ter que corrigir problemas na área de saúde pública com um preço pago com vidas, com um tempo de trabalho e, na melhor das hipóteses, com cura, mas com remédio. É isso. Muito obrigado pela sua presença no Jornal da Clube, Goffet. Eu que agradeço a sua colaboração, Roberto. Muito obrigado, viu?